Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Biomundi. É novo aqui no canal? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui no canal Biomundi e também nos siga no Instagram, @biomundicanal, onde nós informamos tudo o que acontece aqui pelo canal. Roda a vinheta que logo depois a aula começa. Até já! Bom, quando a gente começa a pensar em digestão, a gente tem que pensar: o que é o processo de digestão? A definição mais básica que nós temos de digestão é a transformação de alimentos em substâncias menores e mais simples para que o nosso corpo possa absorver. Tá? Basicamente é isso. Então, quimicamente, é o que acontece. Glicose mais oxigênio, o que vai acontecer? Você vai obter a glicose na digestão, oxigênio na respiração. Você libera na respiração o gás carbônico e a água e vai obter energia. Essa que você usa para as suas atividades ou até mesmo vai armazenar em forma de gordura, de carboidrato e por aí vai. Então vamos começar a falar do nosso sistema digestório. Começamos a falar, por exemplo, pela boca. A boca é por onde o alimento vai entrar. Depois, esse alimento, você sente o sabor na língua, tá? No momento que você bota ele na boca, as glândulas salivares já vão liberar a enzima para ajudar a emulsificar esse alimento para você poder engolir de forma mais simples. Logo depois, ele vai passar pela faringe e ele vai em direção ao esôfago. Chegando no esôfago, ele vai ter a missão de levar esse bolo alimentar até o estômago, onde ele vai sofrer o processo digestivo, certo? Depois ele vai para o jejum, para a porção de jejum, uma das porções do intestino delgado. Chega no seco, vai vir o apêndice, até chegar, por exemplo, no reto e no ânus. O fígado também pode participar do processo, também a vesícula biliar. Mas vamos ver isso, o pâncreas também, vamos ver isso com mais detalhe. Então, basicamente, o caminho é boca, o alimento vem pela boca, vai passar pela faringe, da faringe ele chega no esôfago, tá? Aqui do esôfago ele vai se levar até o estômago, onde ele vai sofrer a digestão, tá? Depois ele vai para o intestino delgado, mais especificamente para a região do jejum, tá? O intestino delgado é dividido em o duodeno, jejum e íleo, e depois o intestino grosso. O intestino grosso é dividido em seco, cólon, reto e ânus, onde termina o processo digestivo. Então é sempre nesse sentido, da boca em direção. Aqui nos dentes, a principal função que a gente tem que buscar entender é a deglutição. Os dentes eles conseguem transformar alimentos sólidos em pequenos pedaços, aumentando a superfície de contato e também favorecendo a ação das enzimas. Tudo isso facilitando a digestão e ocorrendo o processo de digestão mecânica. Um importante ator nessa situação, nesse momento, é a amilase salivar, e enzima essa que é liberada pelas glândulas salivares no momento que você bota o alimento na boca, certo? E ela facilita todo o trabalho da digestão mecânica. E elas ocorrem em um pH 7. Da boca, esse alimento segue para o esôfago, que nada mais é do que um tubo delgado e longo, possuindo cerca de 25 centímetros e funciona através de movimentos peristálticos. A função do esôfago nada mais é do que levar esse alimento que foi triturado diretamente para o estômago. A pergunta é, uma curiosidade fica aqui para vocês. Se comemos de cabeça para baixo, o alimento vai para o estômago ou vai para a cabeça? Vamos ver. Bom, chegando no estômago, primeiramente, para a gente entender o nosso estômago, ele tem uma forma de uma bolsa ou saco. A capacidade dele de armazenar é de cerca de 2 litros, tá? Ele é revestido por uma mucosa protetora e também tem uma abertura superior que é chamada de cárdia e a inferior que é chamada de piloro. Funções. Ele produz o suco gástrico, tá? Onde eu vou ter água, ácido clorídrico.
enzimas digestivas, principalmente a pepsina, por exemplo. E como é que vai ocorrer a digestão no estômago? O bolo alimentar ele vai entrar em contato com o suco gástrico, tá? Vai vir um pepsinogênio, o ácido clorídrico vai agir, vem a pepsina, proteínas, pepsídeos. Renina, geralmente na infância, relacionada à acumulação de proteínas do leite. Eu também tenho a lipase gástrica, que vai degradar lipídios, transformando ele em ácido graxo e glicerol. O pH do nosso estômago ele é ácido, geralmente 2, tá? O bolo alimentar, quando termina a digestão, o bolo alimentar é transformado em quimo, tá? Ele pode permanecer em torno de 4 horas no estômago e a partir daqui, esse quimo ele vai migrar para o intestino delgado, ok? Então vamos seguir. O intestino delgado ele tem a característica de ser dividido em 3 partes, que é o duodeno, o jejum e o ilho, e tem cerca de 6 metros de comprimento por 3 de diâmetro, tá? Apresentando também vilosidades e microvilosidades. A função desse intestino, o intestino delgado, é produzir o que nós chamamos de suco entérico. É onde eu tenho 90% da absorção de nutrientes, tá? A grande maioria da absorção de nutrientes ocorre no intestino delgado, os outros 10% vai ocorrer aonde? No estômago e no intestino grosso. Mais diretamente, eu vou ver, aqui também, eu tenho a produção do suco pancreático, que é produzido no pâncreas, tá? Lançado no duodeno, uma solução alcalina de pH 8, com íon de bicarbonato, e vai neutralizar a acidez do quimo, já que ele vem de ambiente ácido, então o suco pancreático vai neutralizar essa acidez. Enzimas típicas como a tripsina, a quimiotripsina, a amilase pancreática e a lipase pancreática vão atuar diretamente nesse processo, dependendo do tipo de alimento que você vai ter. O suco pancreático é produzido pelo intestino delgado, tá? No pâncreas, no caso, também do duodeno. Aqui eu tenho, o suco entérico, produzido no intestino delgado. Ele vai ter enzimas como a enteroquinase, que vai degradar o tripsinogênio, a maltase na maltose, sacarase na sacarose, lactase com lactose e peptidase com peptídeos. Tá? Depois eu vou ter a entrada da bile. A bile é produzida pelo fígado e vai ser armazenada na vesícula biliar. O que a bile vai fazer, pessoal? Primeiro, a bile não contém enzimas digestivas. Então, professor, por que a bile é importante? A bile é importante porque ela vai emulsificar a gordura. Ela vai transformar gotas de gordura em gotículas microscópicas, favorecendo então a ação das lipases. E aqui no final, o quimo vai virar quilo. Então vamos seguir. Os nutrientes atravessam células do revestimento intestinal e vão passar para o sangue, onde vão alcançar as células, certo? E aí chegamos no intestino grosso. O intestino grosso ele tem 4 divisões, 4 partes. O séculum, cólon, sendo o cólon ascendente, transverso, descendente e sigmoide, o reto e o ânus. Ele tem cerca de 6,5 centímetros de diâmetro por 1,5 metros de comprimento. Tá? Então, aqui eu tenho o colo ascendente, o transverso, o descendente e o sigmoide. Função. No intestino grosso eu tenho a absorção de água e aqui eu começo a formação das fezes. Quanto tempo demora para liberar as fezes? Quanto mais tempo demorar, mais elas vão endurecer? Por quê? Essa aqui é uma pergunta interessante para vocês, hein? Mas vamos lá. No intestino grosso, o quilo ele vai se transformar nas fezes. Eu tenho a ocorrência de uma grande absorção de água e sais minerais e também a absorção de vitaminas produzidas pela flora bacteriana, como a B12 e a K. Tá? Então chegando aqui, quando chega no colo transverso, o colo descendente é quando as fezes começam a se formar. E aí vai em direção ao ânus para ser eliminada.
Porém, eu também tenho algumas glândulas que são chamadas de glândulas anexas ou auxiliares. São elas as glândulas salivares, como as parótidas, a submaxilar, a sublingual, o pâncreas, para produzir o suco pancreático e a insulina no sistema endócrino, o fígado, com a produção da bile, que vai ajudar na mistificação de gorduras, a vesícula biliar, que armazena a bile. Agora a gente vai ver, vamos comparar com outros grupos animais. Bom, os sistemas de diversos grupos animais têm diferenças em relação ao do ser humano. Então, por exemplo, os selenterados e os plateumintes, eles apresentam um sistema digestório incompleto. O que seria isso? Calma que vocês vão entender. Nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados, esses sim já têm sistema digestório completo. Que pasmem, é mais simples do que parece. Eles são dotados de duas aberturas, que são a boca e o ânus. Esse tubo digestivo vai apresentar regiões especializadas, de acordo com o grupo, tá, que vão agir de forma sequencial na digestão e absorção dos alimentos. Então, tem boca e ânus, sistema digestório completo. Não é o que ocorre, por exemplo, nos nemateumintos, nos plateumintos e também nos selenterados. A boca ela pode apresentar estruturas que atuam na captura, como por exemplo, você tem na região da boca, você tem a língua dos anfíbios que ele é capaz de esticar para capturar a presa. Você pode ter dentes, por exemplo, predadores, como por exemplo os grandes felinos. Na faringe, por exemplo, o esôfago, a faringe ela vem após a boca e pode, em algumas espécies, sugar alimento, por exemplo. O esôfago pode conduzir o alimento e estruturas como o papo, por exemplo, a moela ou o estômago. Papo e moela, o papo geralmente armazena e amolece os alimentos e também está presente nas minhocas, insetos, aves, e a moela também pode ser dotada de forte musculatura. Ela tem a habilidade de moer o alimento, facilita a ação de enzimas e também aparece em alguns insetos, minhocas e aves. O estômago é a região dilatada do tubo digestivo, rica em enzimas e aparece em diversos grupos animais. Eu também tenho o intestino, que é o local onde ocorre a maior parte da digestão, por ação das enzimas, produzidas no próprio órgão ou até em estruturas anexas. Também é responsável pela absorção de nutrientes. E também tem as glândulas anexas, como alguns moluscos, insetos e aranhas e vertebrados. São alguns animais que apresentam diversos tipos de glândulas anexas, como as salivares, cuja secreção à saliva é rica em enzimas digestivas. Nos insetos, eu tenho uma glândula específica que atua no processo de hematofagia. Moluscos e artrópodes também podem apresentar um hepatopâncreas, que é quando tem o fígado e o pâncreas numa única estrutura. Os vertebrados, por exemplo, já têm a divisão entre fígado e pâncreas, certo? Ânus e cloaca. Qual a diferença? Mamíferos comunicam o tubo digestivo, ou tubo digestório, com o exterior através do ânus, enquanto répteis, aves e alguns anfíbios, e também os anfíbios, vão desbocar seus sistemas reprodutores, excretores e digestórios, todos numa estrutura que eu chamo de cloaca. Então agora vamos ver rapidamente um exemplo aqui, vendo aqui, por exemplo, o sistema digestório de uma ave. Se a gente pegar o sistema digestório de uma ave, ele é bem semelhante ao dos mamíferos, porém tem algumas diferenças. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, um esôfago que tem uma dilatação. Essa dilatação eu chamo de papo, tá? Que é o local onde o alimento vai ficar armazenado e vai ser umedecido. Depois, o alimento que está no papo, ele vai ser levado até o estômago, que é dividido em proventrículo e moela. Qual é a função de cada um, professor? Calma, vamos entender isso daqui. Primeiro, a moela ela apresenta paredes musculares que vão triturar esse alimento, certo? E o proventrículo tem função química, ou seja, o intestino das aves o proventrículo vai ter a função de digerir esse alimento. Enquanto a moela vai triturar, o proventrículo vai fazer a emulsificação química. E o intestino das aves vai desembocar diretamente no que nós chamamos de cloaca. Dando um outro exemplo aqui, nós vamos falar do sistema digestório dos ruminantes. Olha que interessante. Bom, os mamíferos ruminantes, a gente sabe que eles se alimentam de plantas herbáceas. Geralmente eles vão fazer o quê? Eles vão mastigar várias vezes, engoli-las, e depois de mastigar, elas vão retornar à boca.
vão ser remastigadas novamente e engolidas. Olha que interessante, o estômago dos ruminantes ele é dividido em 4 câmeras: o rume ou pança, barrete, o folhoso e coagulador. Vamos entender isso. Primeiro, após ser mastigado e misturado a grande quantidade de saliva, ele vai ser engolido, tá? E vai chegar diretamente ao rume, onde ele vai sofrer a ação de bactérias e protozoários que vão digerir a celulose para esse animal, já que o ruminante sozinho não consegue digerir a celulose. O alimento vai voltar à boca e é demoradamente mastigado. E após ser engolido novamente, o alimento vai para o barrete, onde continua a ser digerido por micro-organismos. Nesse caso aqui vai ocorrer também uma grande multiplicação de micro-organismos, justamente para ajudar e auxiliar nesse processo. O alimento passa aos outros compartimentos do estômago, onde sofre a ação do suco gástrico e vai atuar na digestão dos componentes proteicos. Aqui também pode-se incluir os micro-organismos que foram multiplicados e vão tornar-se a principal fonte de aminoácidos e vitaminas.